O Senhor está aqui e nada vai roubar a glória dEle. Oh, você está aqui porque Ele merece toda a glória. Você existe para o louvor da glória dEle. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, e nada vai roubar a glória do Senhor. Ei, levanta suas mãos. Vai se entregar tudo a Ele. Tudo é para Ele, tudo é para Ele, tudo. Ei. Se você entregar tudo, ainda é tão pouco. Mas entrega tudo que você tem, entrega tudo. Ei. Quando você acaba de entregar tudo, parece tão pouco que o que resta você. Então entrega você para Ele, renda-se a Ele. Ei, não deixa sobrar nada, tudo é para Ele. Você pode se assentar. E a minha pergunta é: o que fazer quando Ele vem? O que dizer? Obrigado, queridos. Ei, obrigado, Espírito. Obrigado, Senhor. Há algum tempo, queridos, eu preparei uma aula para a nossa escola de ministério. Nós temos um curso de teologia básico para a formação de pastores, missionários, obreiros. E a aula se chamava Os Efeitos da Vinda do Espírito Santo. E Deus fez algo naquele dia, porque não era um culto, era uma aula, não era uma pregação, era um ensino. Mas sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio naquela aula, e nós oramos ao final, e Deus plantou no meu coração uma semente, para transformar aquela aula numa mensagem para a igreja, uma mensagem com conteúdo mais de ensino, mas ainda assim uma mensagem para ser pregada. E aí eu pensei, que nome eu vou dar a essa mensagem? Aí já pensei na hora, quando o Espírito Santo vem. Aí deu bug na minha pregação, deu um tilt, porque eu fui arquivá-la e já tinha uma mensagem com esse nome, que foi a mensagem que eu preguei ontem. E aí eu burlei o sistema. Eu nomeei essa pregação como Depois que o Espírito vem, porque o Espírito vai continuar a vir, não vai? Ei. E o que acontece depois que Ele vem? O propósito disso que nós vamos rapidamente refletir aqui é provocar um despertamento, uma sede em você. Eu sei que para aqueles que já vieram sedentos esses dias todos, já estão provando tanto. Aliás, queridos, como estou bebendo da presença entre vocês aqui nesses dias. Sabe, estava com saudade disso, saudade da liberdade no Espírito. Mas nós queremos que Ele continue a vir, sim ou não? Amém, queridos? Então que haja um despertamento para aqueles que já viveram momentos intensos na presença do Espírito, que aquilo que nós vamos falar aqui sirva como um raio-x ou como um espelho para você. Será que eu já vivi mais intensamente a vida no Espírito do que eu estou vivendo hoje? E que ao você olhar para isso, que você não fique desesperado.
pelo menos não no mau sentido. Fique desesperado no bom sentido, no sentido de que você vai correr para a presença nessa noite, amém? Há pessoas que ainda querem provar, não provaram dessa intensidade. Quero dizer que você está no lugar certo e na hora certa. Hoje é o seu dia, hoje é a sua noite, amém? Mas o que eu espero que aconteça aqui é um novo derramar do Espírito. Lembre-se ontem do que nós falamos, o Espírito Santo vem, ele repete. Na verdade não repete, ele faz novas todas as coisas, mas ele vem com intensidades novas. Pentecostes ele veio, houve as línguas de fogo. Na segunda vez, relatado aqui em Atos 4, o chão tremeu. Que o Senhor tenha liberdade para fazer entre nós aquilo que Ele quer. Mas, afinal de contas, quais são os efeitos da vinda do Espírito Santo? Em primeiro lugar, queridos, há um senso maior e imediato da presença de Deus. Sabe, as pessoas se achegam a Cristo, rendem as suas vidas a Ele, mas enquanto elas não têm uma experiência, enquanto elas não recebem o Espírito Santo, neste sentido de uma capacitação poderosa, de um revestimento de poder, parece que algo está faltando. Ela vai morar no céu. Aquele que rendeu a vida a Cristo vai morar no céu. Essa pessoa tem o Espírito Santo, mas ela precisa desse transbordar do Espírito. Como nós já falamos aqui, até mesmo pessoas que viveram antes do reavivamento pentecostal, eu entendo que provaram disso. Citei John Wesley, Moody, que sentiam fogo, que sentiam como uma glória em estado líquido, e há as mais diversas expressões. Nos avivamentos lá do século XVIII nos Estados Unidos, muitos, sim, dezenas, 2 centenas de anos antes do avivamento pentecostal, os avivalistas, entre aspas, tradicionais, não sabiam o que fazer, porque o povo começava a cair, chorando, muitas vezes em agonia pela salvação, porque estavam distantes de Deus. E aí vinha o senso da alegria depois, mas um senso da presença de Deus, como se Deus, que as pessoas conhecem mais na sua razão, se tornasse imediatamente real, acessível. Quando o Espírito vem, ele deixa essa marca. Deus já não é uma ideia, Deus já não é mais um conceito, ainda que aqueles que não têm essa experiência muitas vezes tenham o conceito correto. Fico pensando em alguns teólogos tradicionais, eles podem fazer um tratado sobre a divindade com perfeição, mas muitas vezes eles pessoalmente carecem dessa dimensão da proximidade. Queridos, se você olha para aquilo que aconteceu em Pentecostes, você vê que esse foi um resultado imediato. Coisas que aconteceram que poderiam causar medo neles, provocaram louvor e adoração. A gente lê Atos 2, que tem sido tão mencionado esses dias aqui. Imagina se você está com uma centena de pessoas fechado numa sala, tudo fechado, e começa a soprar um vento. Hoje, você lendo a Bíblia, você já sabe que é o Espírito Santo, mas eles não sabiam. Começa um ruído. Fico pensando nos meus irmãos chilenos, né? Quando começa um ruído que eles não sabem o que é, eles ficam apavorados, porque vem terremoto aí. Agora começa um ruído, eles não sabem o que é, começa a soprar um vento. E aí talvez, na minha imaginação, eles estivessem de olhos fechados, eles abrem os olhos, o que está acontecendo? Quando eles abrem os olhos, eles veem línguas de fogo. Você acha lindo isso porque você é um penteca, mas eles não eram. Até então eles eram tradicionais. Claro, tinham uma experiência forte com Jesus, mas não tinham ainda uma experiência forte com o Espírito Santo. Isso deveria assustá-los. Eu recebi notícias, queridos, que nessa madrugada, lá em Ribeirão, no período de 2 horas, nessa madrugada, caíram 4.000 raios. Eu comecei a ler, fiquei preocupado com as minhas filhas, pensei, esse povo está exagerando, né? As pessoas relataram, minha mãe e minha sogra, já de idade, as duas escreveram, sem uma saber que a outra tinha escrito, do mesmo jeito: nunca na minha vida eu vi cair tanto raio. E acho que elas nunca mais vão ver também, porque foi impressionante, foi assustador. Todo mundo disse que foi assustador, né? Os cristãos ficaram pensando realmente, dias de carnaval
uma insatisfação do Senhor com aquilo que está acontecendo. Mas assim, crentes ficaram com medo daquele tanto de raio que estava caindo, e muita chuva também. Mas o que aconteceu? A gente assustaria com as línguas, com o vento, mas aquele povo sabia que era Deus. Saíram o quê? Glorificando o Senhor, porque houve essa certeza, esse imediatismo da presença do Senhor. Talvez nesse momento eles tenham compreendido aquilo que Jesus falou e que foi tão difícil antes para eles entenderem. Jesus, antes de morrer, começou a falar para os discípulos: olha, eu estou com vocês mais um pouquinho de tempo, mas eu vou embora. Eles ficaram super preocupados com aquilo. Jesus falou tanto da ressurreição, como depois da vinda do Espírito. E Jesus disse: olha, para vocês é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E eles não entenderam muito aquilo, mas esperaram. Aí Jesus morreu, Jesus ressuscitou, aquela alegria. Aí Jesus volta a falar: vou ficar mais um pouquinho, mas eu vou embora, eu estou indo. Hashtag partiu o céu. Mas eu vou, para que o Espírito venha. O meu Espírito é o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E aí, aqueles homens e mulheres que tinham a alegria, todo mundo gostaria de ter tido essa alegria, de andar com Jesus lado a lado. Mas eles entenderam algo que às vezes nós como igreja ainda não entendemos, que o Espírito Santo é Jesus vivendo dentro de nós. Eles souberam, é isso que Jesus estava falando. Por isso ele disse que era melhor que ele fosse, porque aí através do Espírito ele voltaria e estaria com a gente para sempre, dentro de nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Ei, alguém se candidata aí a ser cheio do Espírito uma vez mais? Ei, esse senso imediato da presença. Mas aquele povo falava Jesus com uma intimidade tão grande. Eles se referiam algumas vezes ao Senhor Jesus com mais reverência, em termos de título, mas eles falavam de Jesus como quem fala de um amigo, conversavam com Jesus como quem conversa com um amigo. E é isso que às vezes choca aquela pessoa que não tem essa experiência, principalmente a pessoa que está fechada a essa experiência. Os tradicionais não gostam disso. Sabe por quê? Porque eles não sabem lidar com isso. Sabe por que muita gente tem se levantado nesses dias para falar que os dons não são para hoje? Querido, cuidado com o lixo que você vê na internet. Eu estou, graças a Deus, que eu estou percebendo um fenômeno nesses dias, nos últimos meses. Parece que está esfriando um pouco esse negócio de Facebook, né? As pessoas não estão mais interessadas. Foi aquela explosão, todo mundo queria saber da vida de todo mundo, né? Uma fofoca cibernética universal, uma falsidade sem tamanho, né? No Facebook todo mundo está comendo coisas gostosas, está feliz no casamento, na vida real está espancando a esposa. Põe aquela vitrine, aquela fachada. O povo parece que está cansando disso, né? Tem outras redes sociais que eu nem faço parte, né? Minhas filhas estão no tal do Snapchat. Elas ficam: porque eu mandei foguinho, porque fulano mandou foguinho. Gente, eu quero que o Espírito Santo mande foguinho para mim. Ei, eu quero estar no Snap do Espírito Santo. Ei! Ele não vai mandar foguinho não nesta noite, ele vai mandar um incêndio sobre você. Ei. Eita. Mas como eu disse para vocês, aquela gente que devia estar com medo saiu falando das maravilhas de Deus. Como mencionei já, Pedro, antes medroso, fala com toda aquela liberdade sobre o amigo Espírito Santo, sobre o amigo Jesus, sobre o papai, o Abba. Eles estavam começando a entender, né, aquela liberdade que Jesus tinha com o pai. Falar Abba, a gente fica chocado, né, com isso. Abba, papai, papaizinho. Mas talvez você pense: não, mas isso aconteceu com Pedro e com os primeiros discípulos. Mas toda a igreja primitiva vivia esse senso da presença de Deus. E o que provocava isso? Uma segurança de receber a direção de Deus. Queridos, alguns de vocês me procuraram e eu estou aberto para isso, né? Alguns chegam: pastor, eu preciso de uma palavra de Deus, entregue uma palavra para mim.
E a minha resposta sempre: se Deus falar, eu vou falar, querido. Mas a responsabilidade mais intensa é que você ouça Deus. Eu creio no ministério profético, nós falamos isso nessa manhã, no fato de que alguém pode entregar uma palavra para outra pessoa. Eu já fiz isso, eu faço isso. Mas você, querido, não pode depender disso. Na igreja primitiva, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Quando o Espírito Santo falou com Ananias, não o bad guy, não o Ananias que morreu infiel, Ananias que discipulou Saulo, falou, deu até o endereço: vai lá, assim, 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 tal, você vai encontrar, vai fazer isso, vai falar isso. E aí Ananias teve um tete-a-tete: tem certeza, Senhor? Esse cara é perigoso. Aí é lógico, né? O Espírito Santo convenceu Ananias que estava fazendo uma obra na vida de Saulo. Ananias obedeceu. Mas assim, falar, queridos, como se diz por aí, eu não estou nesse nível ainda, mas Ele é para mim e para você. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Você precisa buscar essa intimidade com o Espírito Santo, esse senso da presença. Aí quando aconteceu um fuá na igreja primitiva, não tem que circuncidar, não tem que circuncidar, tem que seguir a lei, os gentios têm que passar pelo ritual da lei de Moisés para depois se tornar cristão, ou não tem. O que eles fizeram? Foram orar e ouvir o Senhor. E aí o final, a ata do concílio de Jerusalém: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Ou seja, dá a impressão assim, teve uma reuniãozinha, a liderança da igreja de Jerusalém e o Espírito Santo. Vamos conversar, vamos ver. Espírito, o que você acha disso, assim, tal. E o Espírito Santo falou. O Espírito Santo fala, querido. Nós precisamos ouvi-lo. Mas, gente, se alguém falar comigo lá do estacionamento, num tom de voz normal, sem gritar, eu não vou ouvir. Eu tenho que estar perto. Nós temos que estar perto do Espírito Santo. E o enchimento do Espírito traz essa proximidade, queridos, para que nós possamos ouvir. Outra característica, estou quase pulando aqui que eu fico até com medo de tocar nisso com vocês: plenitude de alegria. Meu Deus, é isso mesmo. Uma característica evidente do enchimento do Espírito é um derramar de uma alegria que não depende das circunstâncias. Querido, pensa, se você chegar na sua casa, você abre a sua caixa de e-mail e lá está aquela mensagem, você vê que não é aqueles golpes, sabe, um parente rico, a madame não sei do que, com o nome todo francês, deixou uma herança para você e tal. Tem gente que, assim, tem e-mail assim que é vírus, viu gente, não abre não. Mas chega um e-mail de um parente seu de verdade, assim, você nem sabia, tinha um título de nobreza na Europa, e deixou um castelo para você, no valor de, sei lá, 10 milhões de euros, ajudava? Tenho certeza que você não ia abrir aquele e-mail, chamar a sua esposa e falar: benzinho, olha que interessante, né? Herdamos um castelo. Você ia fazer assim? Nem se você fosse inglês. O inglês assim é mais comedido, né? Nem se você fosse sueco. Não. Querido, o que você ia fazer? Se você não morresse do coração na hora, você ia dar um grito, sair pulando, agarrar sua esposa e sair pulando pela casa. Agora, querido, tem uma notícia melhor do que essa para você: Deus te ama, e nada pode mudar isso. Do jeitinho que você é, Ele te ama. Através do seu Filho, Ele te salvou, e o Espírito Santo te enche. Ei, Ele mora em você. Você não precisa mais da herança, porque o dono do ouro e da prata mora dentro de você. Ei! Você já parou para pensar nisso? Cheio. Lembra do que aconteceu? Falamos sobre isso, né, em Pentecostes, quando o povo saiu lá, não aguentou ficar por causa das línguas de fogo, saíram falando das maravilhas de Deus. Alguns
Todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Já falamos aqui, deviam estar rindo, com um comportamento até inadequado. Queridos, falamos também naquele momento em que Pedro e João foram chamados lá ao Sinédrio, levaram uma dura e falaram: nós não vamos obedecer a vocês, se para isso tivermos que desobedecer a Deus. Bom, foram soltos. Depois começou a acontecer de novo, muita gente, não davam conta. Aí diz a palavra que os religiosos, cheios de inveja, de novo chamaram, prenderam. Aí um anjo vem e solta, eles voltam e continuam a evangelizar. E os religiosos pensam: mas não tem jeito, nem prendendo. Eles continuam: chama aqui. E de novo eles comparecem perante o Sinédrio e levam uma dura, ameaças seríssimas. Lembram-se, aquele povo tinha poder de vida e morte sobre eles. Em vez de sair com medo dali, sabe como eles saem? Atos 5:41. Depois de sofrer ameaças, quase serem entregues a Pilatos, diz assim: os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Quer dizer, eles foram humilhados, e eles saíram rindo. Sabe o que é isso? Não dá para entender, dá? Quando você é humilhado, a sua tendência é ficar com raiva, sim ou não? Se alguém te humilhar, se você é daqueles sanguinhão, colérico, não leva desaforo para casa, não leva mesmo, ri. Pelo amor de Deus, não vai rir da pessoa de carne e osso aqui, tá? Mas ria. Salmo 2 diz que o Senhor zomba do inimigo, Ele ri do inimigo. Ei. Tem gente que fica com medinho: o inimigo está furioso, vamos recuar um pouquinho. Que recuar? Está furioso? Ri dele, se sua vida está limpa. Não vai rir dele com o dedinho preso lá no inferno, não, que ele te puxa. Mas se você foi lavado no sangue de Jesus, se você todos os dias se banha na água viva da palavra, está em comunhão com Ele, você pode rir do inimigo. Ei. Agora, ainda assim não parece racional. Tudo bem, eles saírem sem estar abalados, mas sair feliz por ter sido humilhado. Por que eles saíram felizes? Já parou para pensar nisso? Porque eles perceberam que uma promessa de Jesus estava se cumprindo. Lucas 6, 22 e 23. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é o vosso galardão no céu. Ei, sabe, sofrer por coisas erradas que você fez, você estava merecendo. Mas você sofrer injustamente por causa do nome de Jesus, significa que você está desagradando, que você está sendo gente incômoda, e que você está agradando o céu está te aplaudindo, enquanto os homens estão apontando o dedo da acusação para você, o céu está te aplaudindo, e você pode se alegrar nisso. Ei, isso muda tudo, não muda? Muda a nossa perspectiva. Em muitas outras passagens, em muitos outros momentos, há um registro nas cartas sobre essa alegria. Qual carta de Paulo fala mais sobre alegria? Alguém pode me dizer? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Repito, alegrai-vos. Sabe onde está isso? Filipenses. Onde Paulo estava quando ele escreveu Filipenses? Será que ele estava assim, num banquete? Estava no culto, na Cristo Salva de Tupéva, aquele sapateado abençoado, a unção de alegria, o rodopio. Ei, eu gosto disso, gente. Mas não, ele estava na prisão, e da prisão ele fala para os discípulos dele de Filipos: alegrem-se, alegrem-se, independente das circunstâncias, alegrem-se, porque a razão da nossa alegria não está fora de nós. Podem te prender de todas as maneiras possíveis, mas não podem prender o Espírito Santo que está dentro de você, e o fruto dele é a alegria. Ei, sabe que no tempo da cortina de ferro, na Romênia,
Romênia sob o jugo soviético, país comunista, fechado ao evangelho, sim, exterminou, fechou igrejas, destruiu igrejas, pôs um pastor no cárcere. Gente, pensa que as cadeias brasileiras são horríveis, né? Mas pensa numa cadeia pior que as brasileiras, que o cara ficava num porão preso, não via a luz do dia. E aí um dia pensaram, os carcereiros pensaram, tem que tirar. Ele surtou, que há presos que surtam, né? Ele surtou. Por quê? Eles ouviram o cara cantar e dar risada na cadeia. Foram ver, não estava surtado, ele estava feliz, porque por fora ele estava preso, mas por dentro ele estava livre. Ei, tem gente que está andando por aí livrezinho por fora, mas preso por dentro. O Senhor tem liberdade para você. E onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. E a minha oração é para que nesta noite um novo derramar de alegria venha sobre este lugar. Não simplesmente para você ter uma sensação boa, porque é bom demais, mas para que você viva cheio desta alegria. Onde quer que você vá, as pessoas olhem para você e digam: eu quero isso, eu preciso desta alegria, que não depende das circunstâncias, dessa alegria que mesmo em meio ao sofrimento pode ser expressa. Ei. Terceiro efeito, coragem no falar e no agir. Aqui eu posso até pular algumas coisas. Já falei sobre Pedro, a coragem que ele teve, a mudança que houve. O Pedro covardão, né? Pedro tinha esse caráter, né, gente? Ele falava antes de pensar. Tem alguém aqui que é sanguíneo? Além da Cláudia, Thaís, quem mais? Pode falar. Gente, não tem um temperamento melhor do que o outro. Eles são diferentes só, virtudes e limitações diferentes, mas todos são contemplados pela transformação do Espírito Santo. Quem é sanguíneo aqui, que fala antes de pensar? Quando viu, já foi, né? Isso, baixa sua mão, né? Assim, pronto, você tem uma contrapartida na palavra Pedro. Imagina, Pedro lá no barco, né? O povo gritando, é um fantasma, quando veio Jesus andando sobre as águas, é um fantasma, não sei o que. Jesus fala: fica frio, sou eu mesmo. Aí Pedro, sempre Pedro: ah, mestre, se és tu mesmo, fala para eu ir sobre as águas. Aí Jesus: vem. Aí Pedro deve ter pensado: ih, lascou, eu e minha boca grande. Mas ele foi, ele andou sobre as águas, né? Eu trouxe uma palavra aqui, acho que há 4 anos, sobre Pedro andando com Jesus sobre as águas, mas ele andou. Mas, queridos, nós temos que adquirir, assim como Pedro, não de maneira inconsequente, mas transformados e cheios do Espírito, essa ousadia de falar aquilo que Deus está falando, amém? E as palavras que Pedro entregava eram duras, tanto para o povo de Israel. Esse Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E depois perante o Sinédrio, vocês crucificaram Cristo. E aí, como nós vimos antes também, a oração deles, depois de todas as ameaças, é: Senhor, dá mais poder ainda, a gente não vai recuar não, na verdade a gente quer mais. Ah, mas e alguns podem ter dito: mas e se vocês morrerem? Lucro. É lucro, né? Paulo disse isso, é lucro. Estou com ele. Ah, mas vocês vão fazer falta aqui? Deus levanta outro. Se estiver no centro da vontade de Deus, pode continuar rindo e sendo ousado. Amém? Ah, queridos, talvez você diga: ah, mas isso foi lá nos tempos do Novo Testamento, que a Bíblia estava sendo escrita. Mas hoje, queridos, coisas semelhantes estão acontecendo. Você não sabe disso, que no Brasil é tão... Estou falando que a liberdade está diminuindo, mas ainda tem muita liberdade. Mas eu ouvi testemunhos de irmãos, o povo da cruz, presos pelo Estado Islâmico. Já viu as fotos, né? Jalequinho cor de abóbora, ajoelhados, macacão, né? Cor de abóbora, com a cabeça baixa, só esperando a degola. Sabe por que eles foram degolados? E tem sido porque deram oportunidade para eles. Nega Jesus, nega esse Jesus. Eles, não nego. Perderam a cabeça, mas salvaram a alma, estão no céu. A gente fica com medinho: sou tão perseguido, meu chefe zomba de mim porque eu sou cristão. Ah, vai caçar sapo, meu. Isso não é perseguição, não.
Estou sofrendo bullying. Ah, vamos criar vergonha na cara. Eita. Um outro efeito, e a gente já tocou um pouquinho aqui, aprofundamento da comunhão. Eu já falei para vocês, eu era doentiamente tímido, né? Tinha vergonha, né? Eu ficava doido, né? Pequenininho. Vinha algum amigo do meu pai já empurrava, cumprimenta, filho. Eu ia cumprimentar, mas meu pai pressionava, eu ficava doido com aquilo, né? Ficava mais envergonhado ainda, né? Acho que Deus, não é cura interior a nossa coisa aqui, mas alguns estão sendo curados desse trauma aqui, né? Cumprimenta, filho. Mas assim, eu era incapaz de conversar com as pessoas, de falar em público. Quando eu tive uma experiência com a graça, queridos, eita, que delícia. Em primeiro lugar, vontade de estar com a igreja. Hoje em dia tem gente que pensa, não, muito longe. Gente, eu estive na África fazendo missões, ajudando, apoiando missionários. Você vê aquele povo com a costelinha assim, né? Gente, foi a primeira vez na vida, na época eu estava com 100 e poucos quilos, eu tive vergonha de ser gordo. Então, tanta magreza, de fome que aquele povo era, né? Aquele povo chegava, depois de andar a pé 2 horas, na beira da estrada assim. Lá não tem acostamento direito, né? Muita gente morre atropelada, porque os carros passam por cima. Eles andavam 2 horas, chegavam, como assim? Não dava para prever exatamente o tempo. Eles chegavam um pouquinho antes, aí chegava um irmão, um banquinho assim. Gente, essas cadeiras são um luxo perto dos banquinhos dos irmãos lá. Banco sem encosto. Aí sentava, quietinho assim, ficava sentado. Aí chegava mais um, mais outro. Quando tinha uns 6 irmãos, o que chegou primeiro olhava para trás antes do horário do culto, né? Aliás, quero honrar vocês aqui. Assim, horário de vocês, a pontualidade. Por favor, mandem uma equipe para Ribeirão. Assim, olha que Danilo é durão, mas não conseguiu ainda. É uma falta de reverência chegar atrasado, né? Mas vocês estão de parabéns. Mas lá eles estão com mais do que parabéns, porque eles chegam antes. Aí você sentando aí, o que chegou primeiro olha para trás e vê que já tem uns 6 ou 7. Aí ele entoa uma frase bíblica. Aí os outros 6 ou 7 entram com 4 vozes distintas. Gente, aquele povo não sabe nem ler e escrever, não são alfabetizados. Mas parece que a música, Deus colocou isso no africano, né? Eu ficava com vergonha de cantar com essa taquarinha rachada, porque aquelas vozes. Negro tem uma voz potente, né? E tem os que têm a voz aguda, e tem os que têm a voz grave. Entra a 4 vozes, sem saber nada de harmonia. Gente, eu estudei música, ralei para estudar contraponto, harmonia. Eles não estudaram nada e cantam. E eu não canto. Diga graças a Deus. Mas aquele povo não deixa de reunir. Eu ministrando, capacitando aquele povo, e ouvi de alguns deles, pastores, dizendo: olha, meu irmão, eu queria muito me dedicar ao ministério mais, eu queria estudar mais a palavra, mas eu passo o dia pensando o que eu vou levar para casa para dar para os meus filhos comerem. E estão lá, e gente, quando começa o cântico de celebração, eu não danço, diga graças a Deus. Aquele povo dança, tem a dança na alma, uma alegria, mas uma alegria, aqueles ritmos maravilhosos, com as vozes. Eu até arriscava uma dancinha assim, né? Ninguém ia ver mesmo, né? Tava luz de lampião, né? Não estava tudo iluminado, não tinha energia elétrica. Gente, pensa numa pobreza, mas numa alegria por estarem em família, família de Deus. Nós precisamos resgatar isso. Tem gente, eu saí, fulano não me cumprimentou, pastor não me cumprimentou. Gente, se eu não te cumprimentar, não é falta de educação não, tá? Eu sou muito distraído, né, Cláudio? Muito desligado mesmo. Não é falta eu gosto de cumprimentar, eu gosto de abraçar, mas às vezes a gente esquece. Tem gente que se magoou. Meu líder ligou para o meu irmão, mas não ligou para mim. Magoei. Nada que uma perseguiçãozinha não resolva. Nada. Eu vi isso de não sei se foi do pastor Jonathan, um desses mais velhinhos assim, de missões mesmo, falando: Antônio, dá a impressão mesmo que a igreja não cresceu no Brasil, a igreja inchou.
Fica tranquilo, nada que uma perseguiçãozinha não resolva. Aí a gente vê quem é e quem não é. Eu sou, queridos. Eu sou. Eu espero que você seja. Eu estou confiando nisso. Vocês são povo de Deus, povo da cruz. Mas eu me lembro, queridos, essa questão da koinonia, eu queria estar nos cultos. Tinha culto só, um culto no meio da semana e um no final de semana. Eu ficava contando os dias. O culto de meio de semana era quinta, no sábado eu já estava assim, não tem culto hoje ainda, não tinha culto de jovens. A igreja onde eu me converti, não tinha culto de jovens. Aí era domingo, o culto durava 2 horas, e eu olhava, já acabou, quero mais, quero estar com os irmãos. Desenvolvi relacionamentos, fui curado, gente, recebi paternidade, recebi irmãos. Mas a igreja tem suas mazelas. Claro que tem, é uma família. Ou a sua família natural é perfeita? Me dá o endereço que eu preciso aprender lá. Eu e a Cláudia tentamos acertar mais do que errar, mas a gente erra em casa, as minhas filhas erram. Aí vai falar mal da minha família para você ver. Eu posso corrigir lá dentro, mas vai você falar, a família do Antônio, não, deixa que eu trato. Porque a minha família, o senso de identidade, já tocamos nisso aqui, né? Gente que às vezes admite que fique falando, às vezes você até participa. Na pior das hipóteses, você ajuda a falar mal, na melhor você fica quieto. É a sua família, são seus irmãos, filhos do seu pai, que é perfeito. Você que está aí atrás, olha nas costas do irmão que está sentado na frente. Tem asa? Não, nas suas costas também não tem. É gente, não é anjo. Peca, fere. Igreja é lugar onde a gente se fere, mas é lugar onde a gente é curado, onde a gente conserta, onde a gente olha nos olhos e diz, olha, eu de fato me ressenti disso, mas você é meu irmão em Cristo, eu te amo. Agora presta atenção, amar é amar, gostar é gostar. Posso falar uma coisa libertadora para você? Você não precisa gostar de todo mundo, você precisa amar todo mundo. Gostar é questão de afinidade, preferência. Gente, tem crente chato em Ribeirão, tem crente chato, aqui não. Agora quando eu falo isso, gente, o chato é uma questão de perspectiva, que tem gente que é chato para mim, mas não é para outro irmão que o ama, gosta dele, gosta daquilo que parece chatice para mim. Apreciar as diferenças. Gente, se a igreja fosse feita de gente igualzinha a você, seria uma igreja chata. Nós precisamos da diversidade no corpo de Cristo, dos dons diversos, das características. Sabe, eu sou fleumático, melancólico, mais introvertido, mas eu preciso de gente como a Cláudia, como a Thaís. Cadê os sanguíneos aqui? Eu preciso de vocês. Pensou que silêncio ia ser o mundo, a igreja cheia de Antônios? Nem no fogo do Espírito. Nós precisamos uns dos outros, amém? E precisamos valorizar a comunhão. Finalmente, queridos, como isso é verdadeiro, um louvor intenso e contínuo a Deus. Louvor, gente, não é necessariamente música. Alguém sabe o que significa louvor? A palavra louvor. Quem fala inglês vai saber mais facilmente. Se eu vou elogiar alguém em inglês, a palavra é praise. É um elogio. No inglês normal, do dia a dia. Se eu for louvar a Deus, a palavra é praise. Louvor é elogio. Porque nosso Deus é lindo, não é? Ele é digno de ser elogiado, não é? E se você pegar o dicionário e catalogar todos os adjetivos elogiosos que você pode aplicar a Deus, vai ser pouco, não vai? E aí você abre a sua boca em um novo cântico, um cântico espiritual em línguas, porque você precisa louvar a Deus de maneira ininterrupta, infinitamente, porque Ele continua sendo digno de louvor quando as suas palavras acabam. Igrejas que passam por um mover do Espírito, sempre
sempre isso resulta em um cântico. Veja bem, não é só música, mas atinge a música, as expressões de cânticos. Canções são compostas ou são cantadas com uma nova vida. Sabe, queridos, eu mencionei para vocês numa das ministrações que há 23 anos, na cidade de Pensacola, um movimento, um mover do Espírito aconteceu. E eu tenho o registro do dia que a coisa começou lá. Eu tenho, aliás, preciso mandar converter em mídia digital, né? Está em VHS, nem sei se está bichado. Me lembrei, chegando em Ribeirão, preciso salvar aquilo. Mas assim, gente, imagina, pensa num louvor xoxo, chato. E aí eu vi a gravação 1 ano depois. Meu Deus, será que é a mesma igreja? A mesma igreja. Mas esse vento soprou e levantou um cântico tão poderoso. Ei, tem uma música que vocês cantam que é do comecinho do avivamento lá, né? Aquela Revival Fire, né? Como que é, para o pessoal saber? Fogo renovador. A gente cantou aqui no primeiro dia, né? E também no sábado. Fogo renovador, né? Nasceu lá em Pensacola. Em inglês é fogo do avivamento cai. E caiu o fogo lá. E está caindo fogo aqui, com canções. Gente, aliás, deixa eu falar uma coisa. Há 11 anos, quando eu vim aqui, veio uma parte da nossa equipe do Seminário Transformado, e veio um irmão doido, o Vado, que o pastor Narciso apelidou de Avivado. E ele disse, queridos, que nunca na vida dele ele passou por uma experiência em adoração como ele passou aqui, há 11 anos. E vocês vão reconhecer que em 11 anos vocês cresceram muito mais em qualidade, mas já havia essa unção ali. Gente, as equipes vão aqui se revezando durante este evento, e eu fico assim, cada dia eu penso, meu Deus, que derramar. Ei, vocês gostam da presença, né? Ei, vocês mergulham, né? Tem gente das outras equipes aí? Então aí, fica em pé quem é das equipes de adoração. Fica em pé aí onde você estiver mesmo. Ei. Levanta as mãos quem é da equipe de adoração. Vocês podem ficar em pé também, viu? Aliás, já vocês já podem ir reassumindo, porque a última marca que eu queria falar é essa, de um louvor exuberante, intenso, contínuo a Deus. Eu não sei como vocês podem crescer mais, porque eu tenho visto excelência, sabe, diversidade nos estilos de alguns grupos, mas uma unidade também na busca pelo louvor, no conteúdo de um louvor que exalta o nome de Jesus. Ei! E eu quero pedir agora, Espírito Santo, que Tu abasteças ainda mais. Ei! Que Tu enchas esses que se dispuseram. São ministros que sabem o que é ser ministro, não como um distintivo de honraria. Ministro é aquele que serve, é aquele que lava os pés. Ei! Por isso eu oro por mais do que isso, eu profetizo mais Espírito Santo. Ei, mais Espírito de Deus, nas vozes, nos instrumentos, no pessoal da técnica. Ei, mais Espírito Santo, mais unção na adoração. Que surjam canções, e que as canções que são cantadas aqui, Espírito de Deus, atraiam a Tua presença, atraiam a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ver aquilo que tem acontecido em tantos lugares, uma nuvem de pó dourado, de pó de ouro, se levantando durante o louvor, porque a presença gloriosa do Senhor tem sido atraída a este lugar. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, Espírito Santo, mais, querido, comece a clamar, você que é das equipes de louvor e adoração, comece a dizer, eu estou aqui, Espírito Santo, e eu entendi que eu preciso ser cheio cada vez mais, para atrair a Tua glória, para atrair a Tua presença. Ei, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei,
Eu queria chamar aqui acima aqueles que têm a missão de conduzir os líderes da adoração. Você que é líder de uma equipe, vem aqui à frente, por favor, aqui em cima. Se coloquem aqui. Ei. Sabe, queridos, vocês certamente aprenderam a missão de vocês. Envolve sentir também como está a congregação, até na escolha daquilo que vocês vão ministrar, discernir, para não estar fora de sintonia. Isso tudo é importante. A formação de vocês, o aprimoramento, a técnica, tudo isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a unção e a presença. O mais importante não é você discernir que estado está a congregação para eu conduzir. Na verdade, uma força de expressão dizer que vocês são líderes de louvor, porque quem lidera é o Espírito. Ele usa vocês. E o que as pessoas têm que ver em vocês é gente que entra na presença e olha, puxa, é tão bom assim, eu vou atrás. O véu foi rasgado, então vocês são aqueles que entram na presença, estão ministrando lá diante da arca da presença do Santo dos Santos. E antes as pessoas não podiam entrar atrás do sumo sacerdote. Agora o véu está rasgado. Eles dizem, oba, eu vou também, e eu vou adorar, com a minha voz meio desafinada, com a minha taquarinha rachada. Eu não sou assim tão bom como eles são, mas o Senhor quer a expressão da minha adoração. Como eles estão adorando, eu vou adorar, eu vou entrar na presença.